Olá, tudo bem? Estamos nos aproximando do ano novo, 31 de dezembro de 2025 para 1º de janeiro de 2026. Oba! Mas você sabia que essa data só passou a valer oficialmente pelo calendário gregoriano em 1500, se não me engano, 82, né, onde, a partir desse calendário, passou a se expandir e se usar em toda a Europa, e foi, né, se estendeu e se assumiu este como calendário. Mas já tivemos, inclusive, né, os romanos tinham março como o primeiro mês do ano, né, em reverência a Deus Marte, depois passou para janeiro também, em reverência a Deus Jano. É, muitos calendários, até hoje tem muitas culturas que têm os seus próprios calendários, mas nós vamos agora, né, nós estamos nessa comemoração, desde então estamos assumindo, né, para quem não faz parte desse grupo que tem outras datas, né, de comemoração, de passagem de ano, estamos entrando no ano novo. E a gente sabe que no ano novo se tem um monte de rituais que as pessoas fazem, né? Tipo sopa de lentilha, romã, uva, tudo numa ideia de trazer prosperidade, né? Tem também aquelas pessoas que fazem as suas promessas de ano novo, né? As suas boas intenções, onde elas desejam com isso montar coisas que elas querem, que elas planejam fazer ou que não vão mais fazer porque no ano anterior faziam e não foi legal. Enfim, várias motivações que infelizmente a gente vai percebendo, né, que muitas dessas pessoas passa no máximo um mês, né, já a vida voltou tudo ao normal e aqueles comportamentos continuam, porque não é tão fácil assim mudar. Né? Mas eu hoje, Roberta Rodrigues Alves Torres, psicóloga e sexóloga, estou aqui para a gente pensar um pouquinho sobre o ano novo e quem sabe pensar em algumas mudanças onde elas possam ser mantidas. Para fazer essa reflexão, eu gostaria de trazer dois duas histórias, né? Duas histórias que incluem um pouco de magia ou um pouco da mitologia para a gente iniciar a nossa reflexão. Uma das histórias, né, é bem de magia, né, que está se relacionando ao Harry Potter. Né? No livro O Prisioneiro de Azkaban, o Harry Potter, que é um bruxinho, né, é um conto infanto-juvenil, tiveram livros e filmes desse personagem. Ele está num rio e estão vindo dementadores, que são espécies de energias que, quando se aproxima, é como se ele sugasse toda a vida das pessoas que ele se aproximava. Daquelas pessoas, eles iam sugando energia. Então estava com uma série de dementadores, estava ele, uma amiguinha e um professor ali lutando contra os dementadores, dezenas deles, e aí ele não sabia o que fazer e ele dá uma desmaiada, uma cambaleada. E aí, de repente, ele visualiza se aproximando um ser, né, que tinha uma magia muito grande, muito poderosa e pôde transformar aquilo, naquela magia dele, num elemento que afastou todos os dementadores. E ele, na hora que ele foi visualizando, ele pensou, olha, é o meu pai que veio me salvar. Né? E ele fica assim emocionado com o pai vindo salvá-lo. E nesse mesmo livro, mais para o final, né, ele consegue compreender também através da magia que, na verdade, quem veio salvá-lo foi ele mesmo, porque ele já estava de posse de mais conhecimentos. Então, ele veio salvar o Harry Potter menorzinho ali, né, que não tinha todo aquele conhecimento. Interessante é que aquele Harry Potter que estava naquele plano, naquele momento, ele entendeu que foi o pai. E o que era mais adulto entendeu que foi ele. Né? Ele foi lá e ele salvou o Harry Potter pequeno. Né? Então, deixo essa cena aqui para vocês, parada. Uma outra história que eu gostaria de falar é sobre exatamente esse deus Janus.
né? O deus Janus, ele é uma figura da mitologia romana, não tem nenhum similar na mitologia grega, em que ele é representado como tendo duas faces, né? Dois rostos. A representação dele é uma face que está na frente e outra que está atrás dele. Então ele enxerga tudo para frente e tudo para trás, né? Ele é considerado aquele Deus que entende do que é o começo e o fim. Ele tem essa dualidade de entendimento e, vamos dizer, de sabedoria, né? Ele é extremamente importante dentro dessa mitologia romana, porque ele né, teria seu entendimento que ele estava ali desde o início, né, no princípio das coisas, então ele tinha a porta do céu e ele poderia abrir ou fechar essa porta para quem quisesse, inclusive ele tinha acesso a todos os deuses, estou falando da mitologia romana, né? Então ele tinha então, tudo que se referia a transições, a passagens, ele estaria presente, por isso ele era de extrema importância, né? Ele estava à frente de todos os encontros que tinham, né, para reverenciar os deuses. Ele sempre estava ali primeiro, porque ele que abria todas as portas, tinha contato com todos os deuses e estava presente em casamentos, em transformações, guerras e paz, né, princípio e fim, tudo que se representava, né, objetivamente, portas e também metaforicamente, por exemplo, portais, tristeza entre dor e paz, né? Todas essas questões ele estaria tão sempre presente. Então é um Deus de extrema importância. E aí você vai me perguntar, mas Roberta, agora você resolveu falar de mitologia, de magia? Você está querendo dizer que então você está querendo puxar o mágico das coisas? Não, eu não quero puxar o mágico das coisas, né? Embora tudo bem ter magia nas coisas, não tem nada contra também. Mas a minha ideia é trazer aqui usando esses modelos exatamente como um símbolo, um simbólico de algumas coisas que eu gostaria que vocês prestassem atenção e que essas coisas talvez possam mudar a percepção de vocês para, quem sabe, então fazer uma passagem de ano, né, pensando em coisas mais ligadas ao seu eu interior, né? Porque de verdade são essas as mudanças que podem trazer as mudanças para a nossa vida, no meu entendimento, né? Então essa história do Harry Potter eu quero trazer por quê? Né? Porque vamos lembrar da historinha. A pessoa que salva o Harry Potter é ele mesmo. Ele tem idealizado que ele precisa da figura do pai, porque ele não se sente forte o suficiente para poder enfrentar o perigo. Então ele precisa do herói, ele precisa de uma figura para ajudá-lo para ajudá-lo a enfrentar o problema que está na frente. Ele não tem força, ele é pequenininho, né? E ele então ele desmaia e paralisa, né? E vem a outra figura que ele entende que é uma figura do adulto, do pai dele, né? A imagem do protetor. Mas, né, o Harry Potter, que está, né, tem lá uma chavinha que pode rodar no tempo, né, ele volta para aquele lugar porque ele quer entender aquela cena. E ali ele assiste o ele pequenininho lidando. E aí ele fica, como ele cresceu com aquela ideia de que era o pai, ele ficou esperando o pai dele chegar. E o pai não chegava, né? Mas ele vem daqui a pouco, eu sei, daqui a pouco ele vai aparecer. Porque ele internalizou de pequenininho
cresceu com isso, que quem viria salvá-lo seria o pai. E aí ele, num dado momento que a coisa está ficando bem feia, ele entende que o pai não vem. Então, como ele já conhece aquele feitiço, aquela magia, ele se imbui de uma força, porque ele precisa salvar o menino dele. E aí ele vai lá e ele consegue espantar esses dementadores. Eu acho muito interessante esse cenário, né? Porque traz uma coisa que é tão da gente, né? Tão do ser humano, quero dizer, né? Que está ali vivendo um perigo. E de verdade, muitas vezes a pessoa não reconhece que ela tem força, né? Ela espera que venha de algum lugar. E essa força, de repente, aparece, né? Por quê? Porque ele já tem conhecimento, ele consegue ir lá e mudar para que a história não repita sempre o mesmo ciclo, né? Então, veja que lição importante, né? Que reflexão interessante da gente estar fazendo sobre as nossas capacidades, né? Porque a gente usualmente entende que a gente não tem força e de repente, quando a coisa aperta mesmo, a gente consegue ir lá e criar uma história diferente, né? Então pensa nisso quando você, no ano novo, está esperando essa coisa mágica que se transforme. E sobre o deus Janus, também não quero incitar nenhuma crença espiritual em deuses de mitologia, nem nada disso. Mas eu quero trazer como reflexão essa possibilidade da gente entender que passado e futuro, né, o olhar para trás e o olhar para frente é uma coisa de integrar o nosso eu, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam olhando só para trás, né? E olhando só para trás, elas ficam prisioneiras de um sentimento e não conseguem sair também daquela sensação, né? Um pouco o Harry Potter, que se ele ficasse pensando que ele não tinha condição de lidar, ele estaria olhando só para trás, né? Como ele passou ali naquela cena um momento esperando, mas o pai vai chegar, o pai vai chegar. Não, o pai não vai chegar, né? Então ele tem que olhar para frente, ele tem que olhar para frente e criar um instrumento diferente para ele conseguir mudar a história dele. Então, na verdade, se a gente consegue fazer esse processo de integração, não focar só no passado, nem ficar focado só no presente, como se o passado não nos levasse a lugar nenhum, só a essa coisa ruim de mágoa. Não, a gente aprende com o passado, a gente aprende e pode transformar o passado numa outra ação. Então, em vez de ficar fazendo sua promessa de ano novo, né, de vou fazer isso, fazer aquilo, mas numa coisa racional, né, vamos pensar que é necessário que a gente internalize, né? A gente pare para pensar, né, quem nós somos, o que nós podemos e ver como é que com a nossa força a gente pode causar alguma transformação na nossa vida. Se você está achando esse vídeo interessante, já aproveite e salva para você lembrar isso durante o ano, quando você esquecer as promessas, né, que foram feitas e estiver esmorecendo, quando tiver tudo muito difícil, para escutar novamente e ver, não, eu vou ter que criar um processo interno, olhar para dentro e ver como eu posso buscar transformação. Se você precisa de ajuda, procure ajuda, porque esta é uma força que está dentro de você e só você vai poder descobrir, né? Se gostou, então deixa seu like, salva e já indica para as pessoas que acham que vai ser legal ouvir isso. Se inscreva no canal se você não se inscreveu. E agora eu ainda queria fazer um pedido, né? Eu gostaria muito de fazer um pedido que vocês também pudessem refletir sobre isso, né? Ano Novo, né, é uma festa, é uma alegria, né? Embora a transformação está mais no interno do que a mudança de data realmente acontecendo, até porque a gente, né, já parou para ver que a data vai para lá e vai para cá, pode mudar, mas é a gente no interno que muda as coisas. Então, pensando nisso, não vamos jogar aqueles fogos barulhentos, né? Não sei se você precisa de barulho
para provar que a mudança aconteceu, mas tem tanta gente que sofre, né? As pessoas mais idosas, com Alzheimer, pessoas com necessidades especiais, os animais, tanto silvestres como os animais domésticos, né? Muitos pássaros podem deixar seus ninhos por conta disso, né? Os animais, eles ficam assustados, já, né? A gente vê cachorros que já morreram, gatos, enfim, né? Vamos fazer isso com essa percepção de alegria, mas sem levar esse incômodo, né, para a vida, para as pessoas, para a natureza. Vamos pensar nisso também. Um beijo grande. Espero que o seu 2026 venha com esta mudança que é interna. Um beijo grande e nos falamos na outra semana.